Aí, bom dia, Lu. Bom dia! Então, Bora hoje, lá. hoje a gente vai, então, sintetizar aqui e encerrar o encontro desse livro, que super recomendo, assim, uma leitura maravilhosa mesmo, se vocês querem aprofundar os conceitos do Jung, entender esse processo tanto de individuação quanto desenvolvimento ali da personalidade, eu acho que esse livro, ele amplia muito, assim, dá uma visão muito didática para a gente. Então, hoje a gente começa a partir do 3 ou do quarto capítulo? Eu não É o lembro. 3, né? Do 3 até o 10. Isso, do 3 ao 10, então, a gente vai dar uma resumida, né, hoje, para poder explorar, então, o que a gente conseguiu trazer aqui. Claro, não vai dar para explorar o livro inteiro, né? Eu acho que é um livro para ser lido devagar, para ser lido já ampliando algumas visões que a gente tem, tanto da clínica, né, quanto do nosso também entendimento em relação à teoria. Então, recomendo, assim, que vocês tenham ele sempre em cima da mesa do consultório, para de vez em quando tá dando uma relida, porque é muito, muito bom. Sim. E o Edinger, né, é maravilhoso, né? Tem outros livros dele que a gente tá gostando de ler também. Sim. Então, a gente vai começar recapitulando um pouquinho, que a gente viu os dois primeiros capítulos ali, os dois primeiros capítulos, isso. Sim. E a gente estava vendo, então, o quanto que ele traz isso da parte do desenvolvimento desse ego, do nascimento desse ego, uh, da parte da inflação e da alienação. E agora ele vai aprofundando isso na nossa dinâmica, né? E vai trazendo vários paralelos mitológicos. Lu, o que que Sim. você quer explanar agora de início sobre isso? Sim, a gente pode começar então rapidamente aí, né, por cada um, no capítulo 3. Mas eu quero comentar também, né, você dizendo o quanto que esse livro ele é significativo para quem utiliza a abordagem analítica, né? Porque desde que nós iniciamos, né, a leitura, os estudos em relação a esse livro, nossa, tem me auxiliado muito nos meus atendimentos, né? Então, essa compreensão, porque realmente a forma, os exemplos e tudo, a forma com que ele explana, né, os conceitos e ele traz muito aquilo de um jeito muito contínuo, né? Então, assim, ele traz um começo, meio e fim, né, do processo de individuação. Então, tem sido bem interessante a leitura dele, né? Então, vamos lá, vamos tentar aí, de algum jeito, né, falar de todos esses capítulos restantes, mas bem breve, né? Só para dar uma aguçada. Então, assim, no 3 ele fala do símbolo a partir da religião, né? Então, ele traz ali a descrição da projeção coletiva da imagem de Deus, né? Quando o coletivo tem essa projeção da imagem de Deus e as consequências da perda dessa projeção. Então, essa imagem de Deus, ela é projetada através da religião, né? E aí, quais são as consequências? Ele aborda um tanto as consequências disso também, quando tem essa perda da projeção, né? Então, é como se a religião ela fosse ali um recipiente do si mesmo, né? Do nosso self. Então, enquanto funciona adequadamente, aí ele traz que a igreja ela protege, né, essa inflação, a alienação, mas aí a partir do momento então que tem esse rompimento, não tem mais esse relacionamento, né, desse coletivo, dessa projeção, aí tem algumas consequências que eu gostaria de falar assim brevemente, né? Quais são essas consequências quando perde essa projeção no dogma, ou na religião, né? Então, hoje a gente observa, não temos tanto isso, né? Acho que antigamente era mais forte, né? Então as pessoas tinham mais ali próximo, Tinham mais rituais, né? com Hoje em certeza. dia praticamente não se tem, né? Até tem uma parte ali que ele fala quantas pessoas realmente têm um templo, né, dentro de casa, um canto, né, para ser esse lugar sagrado de ritual, praticamente não se tem. Não tem. É mais comum no Oriente, né? Ele comenta. Que Uhum. frequentemente as pessoas têm nas suas casas, né? Um É, mas lugar ali. aqui, na nossa Então, cultura, né, eu acho que isso fica um pouco perdido, mas pode seguir, depois eu complemento. mas é isso. Então, a consequência é algo que nós já
conversamos no primeiro e segundo capítulo, porque ele vai dizer que uma das consequências é a alienação, é você perceber a sua vida um grande vazio, sem sentido, quando não tem essa projeção, né, na religião, no dogma. A outra possibilidade que ele vai dizer que é o indivíduo, ele assume por si mesmo, então infla, né? Então ele assume por si mesmo essa divindade, né? Então com seu próprio ego, toda a energia anterior projetada na religião, né, na divindade externa, passa a ser do próprio ego. Então eu sou um grande Deus, mas acho que não no sentido criativo. Aí fica mesmo no sentido da inflação, né? A outra consequência que ele vai dizer, né, que é a possibilidade desse valor suprapessoal projetado, ele é retirado do recipiente, então, religioso, e é reprojetado em algum movimento secular ou político. E a gente vê, então, não é mais a religião que eu projeto, vai ser um partido político, vai ser ali, ele dá o exemplo do, hoje a gente tem o socialismo, né, e outros movimentos também que é como se fosse uma religião, de fato, né? Onde essa projeção acontece no meio político. E a quarta consequência que ele vai dizer, que é do processo de individuação, em que encontra-se em si mesmo o si mesmo, que é diferente dessa coisa da inflação, né? Quando a pessoa ela tem condições de trabalhar de forma consciente e responsável com a ativação do inconsciente, que aí ela pode descobrir o valor perdido, a imagem de Deus na própria psique. Então, que eu acho que retrata mais esse processo da individuação, né? Então, como que a gente pode se conectar de novo com o nosso eixo, né? Percebendo humildemente o nosso lugar, né, de ego ali, mas que nós também carregamos em nós essa imagem de Deus, né? Nós não somos ela, mas nós carregamos isso conosco também. Então, acho que ele traz um tanto disso nesse capítulo, ele traz o exemplo de Jó, que eu achei Sensacional, né? nossa, muito bom, né? Muito bom, com certeza. Acho que foi a parte, assim, que eu mais me detive, assim, né, nessa... eu acho que complementa até a leitura do livro Resposta a Jó, quando você vai ler no Jung, né? Eu acho que quando você lê isso daqui, eu acho que te dá mais entendimento ainda, né? Para compreender toda essa dinâmica. Basicamente, o que eu percebo, né, bem resumido assim, é que nesse processo de desenvolvimento do nosso ego, é como se a gente ficasse desprotegido, mas é algo natural que vai acontecer ao longo do nosso desenvolvimento, e quem vai fazer essa proteção é o coletivo. Então, a gente é lançado para o coletivo, e o próprio coletivo, com os rituais, com as crenças, com os valores, eles vão, então, dando contorno para o desenvolvimento desse ego. Acho que é por isso que aqui a religião entra, porque a religião entra exatamente para podar a inflação, né? Quando aquela inflação ela está indo para um lado negativo, e também para dar sustentação para quando a pessoa também está se sentindo pequeno, ou vazio, ou distante de alguma coisa. Então é como se trouxesse esse paralelo cultural que eu acho muito legal, quando a gente vai entender também os nossos pacientes, tá? Uma pessoa, quando está numa situação extrema de sofrimento, num relacionamento, por exemplo, e ela decide fazer esse rompimento, mas até então aquele parceiro amoroso, ele era o Deus da vida dela, né? Então a gente vai entendendo também o coletivo não só nas questões sociais ali externa, mas também na relação que se constrói, né? E saindo disso, ela vai buscar um substituto para esse lugar, que pode ser a religião, se fortalecer na religião, ou pode ser daí por grupos sociais. Que isso também vai acontecer nas relações familiares, né? Eu não tenho mais o pai e mãe como Deus e centro da vida, mas eu necessito ainda, enquanto eu não encontro esse Deus dentro de mim, que seria essa dinâmica do desenvolvimento, né, da jornada de individuação, enquanto eu ainda não encontro isso dentro de mim, eu vou buscar isso lá fora, que é como se trouxesse, então, essa proteção. Achei que para esse entendimento é maravilhoso, sim, né, a compreensão prática da clínica, né, ter esse olhar, essa visão para o paciente, e também para as dinâmicas sociais, né,
Olha o quanto de embasamento a gente tem para também entender as dinâmicas sociais, né? Como que funcionam os grupos, como é que como é que eu me fortaleço? Eu estou nesse grupo exatamente porque eu acredito naquela filosofia, eu estou estudando os temas sociais que estão acontecendo no momento, ou estou ali por uma ideologia de proteção. Aí a gente pode pensar também nos movimentos feministas que tem hoje, né? Porque existe Uhum. o feminismo, né, dessa empoderamento da mulher, dessa apropriação de seus próprios lugares, né, de merecimento, mas também a gente vai ter o feminismo, né, que é onde a gente encontra também algo que é para a mulher tentar achar algo para se agarrar, como se fosse essa dinâmica. Eu encontrei esse lugar de proteção, mas eu também cometo o mesmo machismo que os homens fazem com as mulheres, né? Então consigo mesmo. Mas enfim, né? Não sei se eu viajei demais, mas pensando em trazer também o que esse tema do livro ele abre de reflexão para nós, além do livro, né? Para nós no nosso dia a dia, dos nossos olhares, não só clínico, mas também de vida, né? Sim. E sabe que você comentando, me veio outra problemática. Quando a pessoa, que aí pode ser que entre nessa questão do vazio, né? Com que ele comenta também, quando a pessoa não tem, então, mais esse parceiro, essa parceira com que projetava essa divindade, né? Aí não tem mais esse relacionamento, não tem um grupo ou, né, um movimento social ali que se identifica ou que realmente participe, e nem a família, É, né? aí Ai, ai, falta ai, a né? rede de apoio de contenção, né? É por isso que na clínica a gente trabalha muito sobre Sim, rede de apoio. sim. Que é algo que eu tenho me deparado também, sabe, Katz? De realmente, né? Tem pessoas, não sei, eu acho que é algo, outra problemática do quanto que às vezes a gente vai também caminhando por um lugar muito individualista, né? Que aí seria um outro tema mesmo, né, para falar. Mas se perde um tanto, né, dessa rede de apoio, se perde um tanto desse olhar para o outro. Então isso fica distante, né? E eu comento isso porque eu acompanho, né, às vezes esse sentimento de não ter, né, de algumas pessoas que comentam que não tem mesmo, né? Então, olha, eu não encontro na família, eu não tenho outros meios, né? E é todo um trabalho para ir em busca disso também. Como, né? Eu posso me fortalecer, né, em mim mesmo e ao mesmo tempo aí ter uma conexão também com esse mundo, né? Eu Estar acho nesse mundo. que isso, ajudar essa pessoa a construir também essas relações de apoio, mesmo que ela não tenha familiar, né? Que eu acho que esse é Sim, o ponto mais difícil, né? Se eu não tenho essa relação de apoio familiar, eu vou buscar fora. Mas se eu tenho essa dificuldade, aí a gente pode ampliar, enfim, seria acho que uma conversa para tipo, um horário só para falar sobre isso, né? Mas ampliar uhum, o nosso desenvolvimento relacional, que ele começa na família, e se ali já está prejudicado, a gente tem que fazer um trabalho mega de conscientização e de reconhecimento também das possibilidades desse ego para conseguir fazer essa construção de redes de apoio extra, né? Fora da família. Como eu me sim, relaciono com isso lá fora. Eu acho que hoje tem um movimento que está crescendo, que eu acho que isso também é uma rede de apoio, são movimentos voltados para artesanato, grupos, né, que existe para você criar alguma coisa, ali você encontra outras pessoas, grupos de livros, que tem muito agora, também é uma rede de apoio, então acaba inserindo as pessoas em determinados lugares que acho que aumentou, além da religião, né, além desse processo, tem outros grupos que estão se formando cada vez mais. sim. Recentemente eu inclusive vi, né, esses movimentos mesmo, né, algumas divulgações sobre isso. E aí de pessoas aleatórias mesmo, né? Às vezes nem mora na mesma cidade, mas através desses movimentos tem sido possível, né, que continue a crescer, porque eu acho que esse senso de comunidade, o quanto que isso é importante, né, também para esse fortalecimento em si também, né?
Sim, sim, com certeza. Agora, Mas, voltando para o livro, eu queria, assim, falar um pouquinho mais sobre essa parte do Jó. Eu não sei se você fez algum tipo de anotação. uhum. Eu fiz várias anotações, mas você quer comentar alguma específica? Eu já estava aqui quase indo para o 4 já, né? Que eu sei que assim, o do Jó, nossa, né? Eu ficaria aqui o nosso encontro todo. Na verdade, eu achei assim muito legal, porque ele traz uma leitura, né, dessa situação, do quanto que o Jó estava sendo testado e o quanto que ele renunciou a algumas coisas para se manter na mesma posição. Né? O quanto que isso Sim, acontece também no nosso processo de individuação, que eu acho que ali é isso, né? É a entrada no processo de individuação. E o quanto a gente também vai sendo testados daquilo que é aquilo que é nosso, né? Quando a gente é sim, mandado para o fogo, né? Pensando aqui na alquimia, né? Só fica o que é verdadeiro. E é como se isso estivesse acontecendo também nesse processo. sim, ele é o exemplo vivo disso, né? Então, tem vários momentos ali, então, de todas essas perdas dele e tudo que ele experimenta isso, os testes, né? Então, ali fica muito evidente todo esse processo de individuação dele, porque ele passa por muitos estágios, né? E aí, a trajetória que o autor comenta, né? Então, ele é, traz ali todo o contato do Jó com a própria sombra, para, né, ir em busca também dessa totalidade, é, o questionar a divindade quando ele traz essa inflação, né? E aí eu acho bárbaro o momento que Deus aparece no redemoinho, né? E comenta: Você estava lá, né? Quando eu criei, né, todo esse universo, você sabe o que tem no fundo dos mares, você sabe, já esteve nas estrelas, você, né, então traz toda uma outra dimensão, que né, o nosso ego, ele, né, às vezes é importante, né, perceber que assim, né, quem sou eu na fila do pão, né? Aham, exatamente, bem isso. E eu acho legal que também o confronto ele é importante, porque tem a inflação negativa e a inflação positiva, né? Então, assim, a gente também entrar em embate com isso, né? Não só aceitar Sim. tudo do inconsciente, né? Mas poder fazer esse embate para nascer essa terceira via, que eu acho que daí é o que a gente consegue criar na nossa dinâmica, né? Das nossas experiências. Sim, eu acho que isso é ótimo e fundamental, porque quando se diz, eu tenho uma religião, eu sou espiritualizado porque eu frequento uma religião, isso não significa muita coisa, né? Uhum, Porque é o quanto que é importante isso que você comentou. Eu acho que é a própria reflexão diante daquilo, né, que é posto. Então, daquilo, então, este é o Deus. Então, eu acho que o Jó, ele entra em contato com uma outra faceta de Deus, a uhum, partir, né, de um outro lugar. E acho que, às vezes, na religião, a gente não tem tanta essa abertura, né? Então, é sempre essa unilateralidade, né? Que é sim, bem e mal, né? Então, só isso ou só aquilo. Eu acho que a análise que ele traz do Jó possibilita esse convite de olhar, né, também para essa outra faceta divina, né, e o quanto que isso está presente em nós também, né? Então, para que lá no final eu acho muito bonita a imagem que ele traz, né? Que o que que então significa todo esse sofrimento, tudo isso que o Jó precisou entrar em contato. E aí lá no final, né? Acho que já até pulei pro, tudo né? bem. Mas ele comenta simplesmente para encontrar Deus, né? Por que que ele, né, precisou encarar tudo isso, né? O que tudo isso significa, né? Da trajetória do Jó para Uhum. encontrar Deus. Né? E aí tem aquela imagem muito bonita, né? Que do E, William Black, né? Dele com as mãos para cima e uma luz, assim, né? Porque ali sim, eu acho que aí ele, né, encara tudo, né, o que realmente é o se espiritualizar, entrar em contato com a nossa totalidade, que é incluir todas as partes, né? Não só as incluir todas as lim- partes e saber que existe algo maior do que esse ego, né? sim,
para não, acho que daí entra muito isso, né, para não permanecer nessa inflação, né, eu acho que a gente vai passar por inflação, diminuição, né, alienação, mas o que faz a gente se prender a isso é não enxergar essas possibilidades, né, de saber que existe algo maior do que isso, e como você falou, eu não sou ninguém do pão, né, então, vamos se conscientizar também das nossas sombras. Acho um movimento muito legal, e até assim, para quem está chegando na abordagem, para quem ainda não entende, eu acho legal também a gente poder tentar, né? Eu acho que não é só isso, mas tentando aqui resumir, quando o Jung fala de Deus na teoria, e o Edger aqui ele vai ampliando tudo isso, ele também está falando desse self, né? Que é algo que é a totalidade da nossa psique, né? É algo que abrange tudo isso. Então, a gente não é só nós aqui, o que a gente conhece sobre nós. Então, ele está falando, então, desse self que muitas vezes ele é projetado nesse coletivo, né? E aí entra essa projeção, inclusive na religião, né? De que aquilo ali é o centro e aquilo ali sabe o que eu devo fazer. Então, ali eu ainda estou terceirizando para fora, eu ainda não estou assumindo também um papel. Quando fala de encontrar Deus em nós, é exatamente a gente ter consciência dessa totalidade, né, e saber que a gente não é o ego-centro. Então, assim, é claro que é muito profundo isso, e aqui a gente está resumindo, porque senão eu acho que as pessoas não faz sentido, sabe? Mas tá, ela tá falando de Deus, ela tá falando da religião, e como é que isso entra na psicologia? Então, eu acho que para a gente conseguir entender isso, é que eles vão fazendo esse paralelo mitológico, religioso, para entender também a nossa dinâmica, né? Que isso é universal, né? Não é algo. Essa teoria está falando de algo específico de um lugar. Não, está falando disso que vive em nós. E o quanto a história da religião ela já vai nos ensinando, né? É como se fosse um modelo, não é um modelo para a gente seguir, mas para a gente entender como funciona. Que daí ele fala até do Jesus Cristo, agora eu acho que eu avancei um pouquinho, né? Mas ele usa, então, a história narrativa de Jesus Cristo como o próprio processo de individuação, né? Dessa renúncia, e eu não sou Deus, mas eu também, eu não sou o todo, né? Mas para eu passar por isso aqui, para eu preciso, então, me desvencilhar da minha imagem de pai e mãe, né? Que é o que ele faz. E aí, essas histórias, elas vão nos dando um paralelo mitológico para entender a história nossa, né? E dos nossos pacientes também. Não sei se eu me fiz, totalmente. né? Mas... Não, sim, totalmente. Foi bom você comentar. Eu tenho até uma citação aqui que eu recortei do livro, né, para trazer também sobre a ideia, a análise que ele traz sobre Cristo, mas anterior ao que você comentou, acho que essa ideia do ego, né, então, e quando você comenta isso que é maior do que o ego, eu acho que essa é a questão, né, então, o que a gente mais vê na clínica é o trabalho com ego, né, porque o bichinho danado não entende, né, se aquieta, né, você não vai controlar tudo, não está só nas suas mãos. Então, eu acho que é um trabalho constante e quase que o tempo todo a gente entra nesse lugar de que assim, mas depende de mim, porque né, as coisas não acontecem como deveriam acontecer, porque né, os planos, as metas e tudo mais. Acho que tem uma parcela que é do ego, mas tem uma parcela que não é do ego, né, que é desse self, que aí a gente, né, o self, o si mesmo, Deus, a vida, o nome que a gente quiser dar. Mas eu acho que é difícil internalizar isso, né? Porque a questão do controle, o ego quer controlar, o ego quer ficar ali, né? Achando que é o próprio rei da banda toda. E não necessariamente, ele, né, está a serviço disso que é maior, né? Desse lugar que é maior. Mas eu acho bem importante mesmo, né? Isso que você comenta. Posso trazer a citação, então, que está num outro capítulo, aí já seria o capítulo 5, né? Sim, bem tranquilo, pode. Que ele vai falar o seguinte, vai de encontro totalmente isso que você acabou de comentar. Cristo é, ao mesmo tempo, ego, o ego ideal, e si mesmo, né? Então, Cristo, ele vê como essas duas possibilidades, tanto desse ego ideal e tanto do si mesmo. Suas palavras sobre separar-se da família simbolizam a necessidade de romper identificações inconscientes,
As bem-aventuranças, vistas psicologicamente, mostram que o ego precisa abrir-se ao inconsciente, mediar conflitos internos e tornar-se como uma criança. O que significa essa criança que ele diz? Espontâneo e ligado ao si mesmo. Então, acho que é bem esse exemplo, né? O jovem que sai da casa dos pais para se tornar mais independente, né? A criança que aprende a andar sozinha, né? Eu acho que isso simboliza, né, esse processo de separação e crescimento. Às vezes, não necessariamente só no literal, né? Então, vou sair da casa dos meus pais, que aí serei mais independente. O grande desafio, às vezes, também tá, mesmo na relação com teus pais, morando ou não com eles, como você se separa? Né? É Como uma que, separação psíquica, né? Não necessariamente territorial ali. sim, acho que é nesse sentido que ele traz, né? Esse olhar também. É um símbolo, né? O símbolo nunca se esgota. Então, ele comenta muitas questões a respeito do simbolismo de Cristo, né? Então, até depois ele vai falar do sangue de Cristo também, que é outro símbolo aí relacionado, né? Então, Eu acho que achei, do capítulo. eu achei Pode falar. muito rico essa relação que ele faz com o símbolo, porque ajuda a gente também a ampliar os sonhos que nos aparecem dos pacientes, né? Então, eu lembrei então que esse paciente teve tal sonho. Ele traz até alguns exemplos de sonho, né? E aí ajuda a Uhum. gente a trazer essa amplificação para aquele símbolo. Acho que muito legal, assim. Não, totalmente. No, posso ir pro. Você quer comentar mais alguma Não, coisa desse? pode sim. Não? Eu só estou tentando achar a parte que você leu, mas assim, né? Eu tô procurando, mas É, pode ir falando. foi falha minha, porque eu fiz o meu resumo aqui e não anotei as páginas, né? Perdão. Bem tranquilo. Mas aí eu já ia falar do próximo, que ele traz um tanto sobre essa questão do ser um indivíduo, né, a questão do individuar-se, que ainda permanece, acho que sim, nessa ideia da separação, do crescimento psíquico, que aí ele já vai falar que individuar-se é tornar-se único e indivisível. Então ele dá o exemplo do Narciso, né, que aí ele fala, o egoísmo inconsciente destrói. O egoísmo consciente é necessário para assumir responsabilidade sobre si. Narciso mostra o ego alienado, incapaz de amar porque não possui a si mesmo. O órfão é a pedra filosofal, simbolizam a perda das projeções parentais como pré-requisito da verdadeira individualidade. Né? Então, eu acho que Narciso ele pode ser comparado ainda, né, a essa pessoa, ou né, às vezes o adolescente, né, por exemplo, que busca às vezes uma aprovação nas redes sociais, sem essa identidade própria, né? Eu acho que quando ele fala do órfão, o órfão ele pode representar também o momento que a gente precisa deixar de depender dos pais para assumir a nossa vida. Então, me parece que ele continua, né? Ele continua nessa ideia dessa separação, que aí na alquimia também a gente fala do separatio, né? Isso. Quanto Eu, que isso é importante para a própria individualidade, né? ele fala disso tanto do órfão quanto da viúva, né? Que ele traz daí também o exemplo da viúva. E aqui traz uma releitura também de Narciso, né? Não é só a pessoa que a gente, acho que num geral, vê o Narciso muito como a pessoa que se acha, a pessoa que está sempre inflada. Mas, na Sim. verdade, Narciso, ele foi impedido até de se ver, né? Tipo, esse estado de comunhão ali, sem a separação dessas figuras, vamos pensar, né? Centrais na vida, Sim. ele não conseguia se enxergar. Quando ele consegue se enxergar e que traz a morte, a mortificatio, significa que houve também uma queda, né? Que houve a morte de projeções, houve a morte, uma morte simbólica, né? De um Uhum. padrão, de quem eu era, para que eu encontre outro. Tanto que ele mergulha, né? Ele entra na água. Então, assim, esse mergulho para o inconsciente, né? Para saber quem eu sou. Sim. Eu achei, assim, muito bacana essa releitura, uma nova forma de olhar o mito de Narciso. Por isso não se esgota o símbolo, né? Quantas formas de perceber o mesmo símbolo.
ele traz também o exemplo da Perséfone, porque é no momento que ela está colhendo o narciso, que aí o chão abre, vem Hades, né, e sequestra ela. Então, para ela acessar esse mundo inconsciente, né, do inconsciente, é através de Narciso. Exato, porque Narciso se transforma em uma flor, né? E Sim, se torna um símbolo da entrada, então, para esse inconsciente. Achei fabuloso. ele é ótimo, né? É, muito bom, muito bom. Mas acho que isso que a gente ouve muito também, né? Eu ouço muito, imagino que você também, né? É, a dificuldade de se ver como alguém egoísta, às vezes. Então, tem muito disso, me parece, que assim, não, não posso ser visto como alguém egoísta, então eu não falo não nunca, né? Eu sempre estou atendendo, eu sempre estou ali, né, em prol do outro, porque não posso ser narcisista, não posso ser egoísta, né? Se a gente fala esses termos, né, no senso comum. Mas o quanto que, para que a gente possa acessar mesmo essa individualidade no sentido criativo, é importante um nível ali de egoísmo, sim, né? De eu falar não, né? De Uma eu ter esse permissão olhar, para reconhecer aquilo que é bom também na pessoa, porque às vezes eu vejo que as pessoas nem se permitem reconhecer que aquilo ali foi bom, tipo, eu fui bem na prova, eu estudei, não, foi sorte, né? Eu não posso nem dizer que eu sou uma boa aluna, sei lá, né? Eu tenho que dizer que não, foi sorte, ou então que a prova estava fácil. sim. E, inclusive, ele amplia isso que você comenta, ele dá um exemplo dos guerreiros quando voltam da guerra, quando eles ganham a guerra, eles voltam. Os guerreiros, antigamente, eles eram colocados em isolamento quando eles voltavam da guerra, né, por conta disso, porque achava, tinha uma ideia, né, a comunidade, de que isso era você achar, então, eu ganhei a guerra, né, então isso era como inflar tanto que isso poderia trazer uma energia ruim, né? Uma energia negativa ali, Para a né? própria comunidade, né, própria tribo, né? Mas eu achei isso bom, é como se fosse uma contenção coletiva, né? Você pode Sim. voltar inflado dessa situação, né, que ganhou a guerra, e normalmente quando a gente está inflado, a gente vai para um senso de violência. E que aí a gente pode cometer, Sim. então, violência até com aqueles que são iguais, né? Digamos assim. E eu fiquei pensando, quando eu li isso, exatamente Copa do Mundo e eleições logo depois, Uhum. né? O quanto Sim. que eu fiquei pensando, Brasil, não aconteceu, né? Mas ganhar uma Copa do Mundo e como seriam as eleições, né? Então, acho que isso se estende também para um Sim. coletivo, né? E que às vezes a queda, ela é uma proteção. Sim. Totalmente. Acho que daria mais o que falar aí, hein? Mais o que falar, Mais com uma certeza. hora. Mas faz total sentido, sim. Né? Sim, sim. Vamos acompanhar, né, para observar, mas realmente essa leitura aí é interessante. Bem, e aí, tá, no capítulo 7, assim que eu estou acompanhando aqui, que Sim, ele vai trazer sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Depois ele fala no próximo capítulo também da Trindade, Quaternidade. Aí só depois que ele vai falar do sangue de Cristo, né? Da questão simbólica. E aí no capítulo 7 que ele traz, vou ler aqui a citação. O mundo do pai é a unidade original, o estado infantil. O mundo do filho é conflito, perda da unidade e busca pela redenção. O mundo do Espírito Santo é reconhecimento do inconsciente e articulação da consciência do ego com a totalidade superior. Esses três estágios representam o avanço da consciência humana. Então, ele traz essa ideia, esse simbolismo do Pai, Filho e Espírito Santo, como se fosse, então, né? Então, a parte do pai, aquele lá nos primeiros capítulos que ele vai dizer quando a gente ainda está mergulhado nesse inconsciente, então tem uma certa dependência, né? E aí o filho é como se fosse o momento do conflito, né? Que aí vem o dois, como se fosse a juventude, que aí já tem uma tentativa de sair desse mundo mais inconsciente.
E aí, o terceiro aí, que seria essa maturidade, o Espírito Santo, que seria uma integração. No caso, que ele retrata como se fosse as fases que ilustra aí esses três mundos. E ele vai destrinchar muito, né, a questão depois nos próximos capítulos sobre o número, né, o 3 e o 4. E aí ele traz essa diferenciação, porque o 3 ele comenta muito já no capítulo 8. Estou pulando porque eu estou falando muito Sim, breve, assim, bem bem por tranquilo, cima, vai lá, que eu tô acompanhando o raciocínio. né? Que aí já na Trindade e Quaternidade, ele vai dizer que a Trindade, ela simboliza o processo dinâmico da individuação. A Quaternidade simboliza o alvo, a totalidade. Então, o 3 representa o conflito e reconciliação, o 4 representa a completude. Então, a individuação é um movimento dialético entre processo e alvo, entre o dinamismo da trindade e a estabilidade da paternidade. Então, assim, o número 3 a gente pode ver como uma história com começo, meio e fim. Né? Uhum. Aí, se a gente fala do processo de individuação, né? Claro que esse processo é a vida toda, mas é isso, né? Então, tem ali o início, vai ter o 2, que aí gera, né, as polaridades que começam a surgir, até que pode vir um terceiro para fazer a integração. O que que surge desse 2, né? Para tentar uma certa união. E aí o número 4, como o exemplo aqui que eu pensei é os 4 pontos cardeais que estruturam o mundo, né? Então a gente pode imaginar que a viagem é esse processo do 3, né? O mapa completo é como se fosse o 4, né? Que eu fiquei refletindo sobre essa ideia, né? Então, e esclareceu um tanto para mim pensar nessa questão do 3, né? Porque o 4 já parece que é algo ali que amplia muito mais, O assim, no 4 sentido da. seria como se fosse a completude disso. Sim, Porque daí eu fiquei pensando teoria Jung, né? Antítese, como que é? Síntese, da síntese é o final, como que é? Tese, antítese e síntese. Seria isso. mais ou menos isso, essas três, né? Que é a síntese daí, depois seria o que seria essa criação, né? O que saiu desse conflito. Isso, que aí o que sai do conflito, então é isso mesmo que você comentou, né? A tese, antítese e E a síntese, que síntese. seria o 3. Aí ele dá um passo a mais, ele fala, olha, só que, porque nem sempre, né? Então, muito difícil chegar realmente nesse 4, porque o 4 é realmente esse lugar da inteireza total, né? É a mandala, é ali, né? Voltar de novo para aquele lugar inicial, né? Esse self do total mesmo. Então, se a gente olha, quem já na história realizou esse processo do 4 até o 4, né? A gente pode trazer o exemplo de Jesus Cristo, né? Uhum. Então, ele foi um ser ali que se individuou, que, né, realmente alcançou esse lugar. Então, acho que no nosso processinho, a gente faz um, dois ou três, né? Aí, Uhum. opa, a gente volta de novo com um, dois e três. Mas A aí eu gente. penso que, na verdade, não é que a gente volta, regride lá para o início. Eu acho que é como se o movimento ele fosse cíclico, mas a cada volta a gente é uma pessoa diferente. É outras Sim, lutas, né? Tipo, é como se fosse, pensando até em videogame, né? Vai passando de fase, né? Vai mudando o nível. Mas sempre, cada sim. fase da vida, pensando até em processo de desenvolvimento cronológico, assim, né? Cada fase da vida vai nos exigindo também algo diferente para aquele momento. Então é como se a Sim. gente volta para o um naquela fase, né? Ah, Isso, essa fase aqui sim. vai me exigir outra coisa. E daí, de novo, vai acontecer esse embate para que nasça essa terceira coisa. Porque eu penso, uma pessoa individuada é a pessoa que já morreu, né? É como Uhum, se fosse um tanto utópico acreditar que nós vamos ser individuado em vida, né? Tanto que a gente vai encontrar muito, né, nas pessoas que estão no processo de finitude, passando pelo processo de realmente eu estou morrendo, estou numa doença terminal, alguma coisa assim, ali a gente vai encontrar esse processo do quarto, nos sonhos, na narrativa, né? É como se ali sim. tivesse, então, acontecendo completando nessa mandala para o final.
Sim. Então, o 4 é algo ali que envolve justamente isso, algo mais difícil de. Não sei se é difícil também, mas é que assim, tá além, né? Eu acho que o que a gente vive mesmo é mais esse um, dois, três, né? Que a É, gente vai vivendo ao longo da vida, né? Então, ele traz todo um aprofundamento sobre o 4. Acho que seria interessante até pegar outras citações para a gente trazer aqui para a discussão. É que hoje vai ficar mais solto sim, nesse sentido, sim. né? Não, tá perfeito, né? Acho que a gente conseguiu explanar bastante coisa. Sim, porque aí, né, ele segue, então, com a ideia do 4. Ele, então, comenta no capítulo 9 e o 10. No 9 ele vai falar sobre o sangue de Cristo, né, ele traz ali o sangue de Cristo e ele coloca uma imagem, assim, tão complexa, porque tem muitas possibilidades da gente olhar, né, para esse símbolo. Então, ele fala isso, quando ele já traz a concepção do 4, ele já começa a falar da divindade em si, né? Então, dessa amplitude. E aí, o 10 ele vai falar da pedra filosofal também. Então, eu selecionei duas aqui para a gente, né? Uma citação do capítulo 9 Sim. para a gente ir fechando, né? Que ele vai dizer assim, que o sangue é símbolo da vida, né? Quando ele fala do sangue de Cristo, o sangue é símbolo da vida, da libido e da ligação entre ego e si mesmo. O sacrifício do cordeiro mostra que a inocência infantil deve ser abandonada para assumir responsabilidade consciente. O sangue de Cristo é sinônimo do Logos e da luz. É fluido portador da consciência, que amplia o ponto de vista do ego e conecta o humano ao divino. Então, acho que foi um dos recortes, mas é muito válido, assim, porque já é um capítulo que ele traz muitos exemplos, que ele realmente aprofunda sobre. Então, eu só peguei esse recorte, assim, bem, né, sintetizado, né, dessa ideia desse sangue ser esse sinônimo do logos, da luz, né? Então, e aí ele comenta em muitos momentos ali quando que aparece, né, na história de Cristo. Então, quando ele está ali na cruz, que aí o sangue dele, né, atinge, né, uma das pessoas que estavam ali, e aí essa pessoa ela começa a ter um outro olhar, né, a partir de entrar em contato com esse sangue. Então, por isso essa ideia da luz, né, de que assim, eu acesso uma outra consciência, né, eu acesso um outro lugar na minha psique e, né, de conexão com o mundo. Então, ele comenta, né, amplia muito sobre esse símbolo e da alquimia, que aí Uhum. eu já coloquei aqui. Você quer comentar algo sobre isso do sangue Não, de eu fiquei Cristo? pensando enquanto você falava, né, que a gente também vai encontrar esse símbolo da cruz nos sonhos e que a gente também pode entender, claro que não vai ser sempre isso, né? Símbolos eles não se esgotam, né? Mas a gente também Sim. pode entender como também o tema do sacrifício, né? Uhum. O Sim, que eu preciso sacrificar para também entrar nesse outro estágio de desenvolvimento? sim. E o ego reluta, muitas vezes. Muito, né? Muito, Muito. porque é assim, nem todo desejo do ego é o desejo do self. Eu acho que esse é o grande conflito, né? E não é que a Sim, gente tem que fazer um ou outro, porque tudo seria unilateral, mas é o que eu vou construir a partir desse conflito. sim, Acho que a mágica acontece aqui, sabe? Naquela via que eu não imaginei, eu só estou imaginando uma ou outra. sim. Tem inclusive uma frase que ele comenta, agora para mim encontrar, não vou encontrar, mas é uma frase que ele fala justamente isso que você comentou, né? Que assim, quando o ego se dá mal, é isso que o self quer, né? O self, né? Né? Justamente isso, Sim, né? Mas claro que o jeito que ele fala, né? É um jeito mais, né? Requintado ali, mas eu acho que é justamente, né, esse caminho. Então, você vê a cruz, aí o sangue também, que tem esse simbolismo. Então, acho que retrata
muito do nosso processo, né? Então, essas ideias e entrar em contato com isso, porque acho que realmente, racionalmente, compreender tudo que ele comenta e traz ali da história e do símbolo é uma questão. Agora, vivenciar, experimentar, eu acho que é um outro processo. É que eu acho que, na verdade, o que ele traz, que eu, pelo menos eu sinto muito isso, né, quando eu faço a leitura, é como se ele não quisesse só explicar a teoria para que a gente entenda isso racionalmente, mas para que a gente viva a teoria. Acho que essa é uma das maiores experiências. Tanto que eu Sim. separei uma frase que está no livro, que diz assim, que é do Jung, né? É um recorte que ele faz ali do Jung, né? Então Jung escreveu assim: à medida que eu fui conseguindo transformar as emoções em imagens, isto é, à medida que eu fui descobrindo as imagens que se encontravam escondidas nas emoções, vi-me acalmado e seguro interiormente. Então, assim, quando a gente não consegue, porque a gente não vai conseguir entender todos os nossos processos, né, de uma forma racional, mas quando a gente consegue transformar isso em imagem, que daí entra, acho que é algo que eu gosto muito, que é desenhar, pintar os nossos sonhos, se conectar com isso, porque muitas vezes a gente não vai acessar essa emoção racionalmente. A gente não vai ter esse aparato, sabe, para entender essa emoção racionalmente. Até, principalmente quando se trata de algo luminoso, né, que ele vai trazer na teoria também. Mas quando a gente dá uma cara para isso, né? A gente traz isso para um papel, pintando, desenhando, ou criando, né, sei lá, um artesanato, na argila, eu acho que a gente vai trazendo então essas imagens que estão dentro, e isso vai nos acalmando, né? Vai acalmando o nosso processo. E isso faz parte do processo de individuação, isso é alquimia, né? Muitas vezes a gente pensa assim, ah, então o meu processo de individuação, eu só vou me tornar individuado quando eu fizer algo mega grandioso. Só que é totalmente ao contrário, porque eu acho que o processo de Hum. individuação fala exatamente isso. Não é algo extraordinariamente grandioso fora que vai fazer você se tornar individuado, mas é algo que você consegue Uhum. fazer dentro, né? E que isso vai trazer essa sensação de calmaria, sem esses desejos mirabolantes e grandiosos, mas eu passo a ter uma vida um pouco mais, como é que eu posso dizer? Não sei se plena seria a palavra, né? Mas é uma vida que tem mais calma, né? Sim, Mais realizada, eu me sinto mais realizado. sim, porque o que está em jogo aí não vai ser só o ego, Não. mas é o ego justamente conectado com esse propósito, com o sentido. Então, não é só ele que vai ditar, né? É como tem que ser, a forma que é. Então, é uma outra conexão, porque aí é esse movimento também incluindo o inconsciente. E aí isso é a busca da totalidade, né? A gente ir em busca disso para, né, acessar mais o nosso eixo, aí esse eixo que ele fala desde o início, né? O Hum. eixo ego-self. Isso, e daí a gente também pode lançar uma pergunta, né? É possível entrar no processo de individuação sem sofrimento? Não, né? Ai, 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 Eu ai, já ai. respondo por mim, né? Eu digo assim, não. Tanto que às vezes as pessoas que buscam a psicoterapia, elas pensam, né? Mas eu fiquei pior quando eu entrei, né? Porque daí começou a vir algum sofrimento. Porque para ficar bom, primeiro você tem que entrar em contato com aquilo que não é tão bom assim. E é muito sofrível. Muito sofrido, sim. Mas é uma boa pergunta, né? Uma pergunta interessante. Já ouvi dizer, né, em indianos por aí, dizer que não necessariamente tem que ser só pelo sofrimento, né? Então, por onde? Meu Deus! Eu acho que à medida que a gente enxerga as nossas sombras e as nossas projeções de sombra, é inevitável não sofrer, né? Sim. Ai, não é assim, tá tudo bem, é porque ainda tem uma negação, né? Então, acho que quando a gente vai, penso eu, né, olhando para essas camadas mais profundas e fazendo o recolhimento daquelas projeções que antes o outro era responsável por aquilo também que era meu, Uhum. aquilo começa a trazer, sim, um certo sofrimento, né? Porque exige a renúncia e exige uma mudança.
E fazer renúncias, Sim. claro que sempre pode trazer algum grau de sofrimento, né? Enfim. Sim. Tanto que ele fecha o capítulo, no capítulo 10, ele dá o exemplo da pedra filosofal e ele fala do rei Midas, né? Porque ele foi punido a tudo que ele tocasse se tornasse ouro. Então, olha o lado também, então até, né, quando a gente fala essa coisa da totalidade, tem que incluir aquilo que é destrutivo também. Não é só ouro, né? O ouro também ali. Eu acho que na história do Midas que ele traz, para a gente fechando, né? Já deu nosso Uhum. tempo, Sim. porque ele vai trazer essa questão da a alquimia é a linguagem simbólica do inconsciente. Então, a pedra filosofal é o símbolo do si mesmo, a união dos quatro elementos, restauração da totalidade, transformar matéria inferior em ouro é metáfora da individuação, né? Que é isso que você está comentando, né, cara? Mas o perigo da inflação está presente, como Midas. Não podemos viver apenas das verdades eternas, precisamos também do pão da vida concreta. A pedra mostra que até os aspectos mais banais podem ser vistos como portadores de valor. E aí a passagem que fala de Midas, para quem não conhece, né, que o autor comenta, a transformação da matéria inferior em ouro também pode apresentar aspecto negativo, como na lenda do rei Midas. Ao desejar que tudo que tocasse se transformasse em ouro, descobriu depois que sua comida se tornara incomestível. Essa história ilustra a condição de identificação com a pedra filosofal de modo hostil à vida. O homem não pode viver apenas verdades eternas, necessita também de pão, isto é, satisfações pessoais e temporais, né? Então, acho que transformar chumbo em ouro, como a gente vê, né, essa ideia na alquimia, é Uhum. como transformar essas crises pessoais que a gente tem ao longo da individuação, né, em aprendizado mesmo, né? Perceber, acho que esse valor que tem numa conversa difícil, né, um erro cometido, né, como algo também que pode ser transformador. Então, acho que ele traz essa, bem brevemente também, claro que ele vai Uhum. explanar muito mais isso, ampliar, mas acho que vai de encontro a isso, né? Então, de alguma forma, do que você está comentando aí, né? É Sobre. muita alquimia, né? É muita alquimia. Eu acho que amplia legal, Sim. assim, pra gente, muitas coisas. E a gente vai encontrar também esse modelo de processo de individuação também na jornada do herói, né? Então, quando a gente vê, assiste, né? Eu gosto muito do livro e do filme, né? Do Senhor dos Anéis, que vai contando essa história do processo de individuação, né? Também de uma forma, né? Mitológica, com muitos símbolos e que a gente vai ver esse processo sendo testado a todo momento, né? Da identificação com o precioso, com o anel, né? Uhum. Então, acho assim fantástico. A gente vai encontrar isso em muitos, né, muitos paralelos, principalmente quando a gente vê ali que tem a jornada do herói. E para quem está gostando, né, dessa discussão sobre o livro Ego e Arquétipo do Edinger, eu também recomendo o livro Anatomia da Psique, que ele vai falar sobre os processos alquímicos de uma forma também bem didática. E um outro livro que eu estou lendo agora, que é A Ciência da Alma, que também é dele, que ele vai falar sobre todos os conceitos do Jung, ali de uma forma também bem didática e ampliando assim essa visão. Esses são os 3 livros que eu conheço dele, tá? Então eu ainda não li outros, mas assim, tô gostando muito e super recomendo para complementar ainda mais essa leitura que a gente acabou de explanar aqui para vocês. É isso aí. Acho que o que fica dessa obra, para mim, né, desses encontros que nós tivemos, é olhar para a nossa jornada com sentido. Sempre aí está em busca deste outro olhar. Isso é muito rico, né? Essas trocas têm sido muito ricas aí para mim, né? Acho que para nós, né, cara? Sim, com certeza. Eu acho que traz essa ampliação do símbolo na nossa vida, né? Também para a gente viver o simbólico na vida. Eu fico pensando até em como eu vou fazer esse meu cantinho também do ritual para o meu processo, para a minha vida, né? Então, quando a gente tem esse olhar,
acho que a gente consegue também fazer essa ampliação de vivência, né? E como o próprio Jung já disse, a gente só leva um paciente até onde a gente já foi também, né? Então, quando a gente mergulha nesse processo, vivenciando isso, né? Eu vivencio a obra, né? Que eu tô ensinando o outro também a fazer. Né? Então, eu vivenciando isso, eu tenho chances também de fazer com que a pessoa que está aqui comigo também vivencie esse processo dentro dela, né? Experiencie isso também da forma dela. Sim. Mas é Bem, isso. é isso, mas tem muito mais, né? Tem muito Então mais, né? leiam, A gente vai leiam. escolher um outro livro para a gente discutir, fazer esses encontros. E quem quiser depois pode também entrar em contato pelos links que eu vou deixar aqui na nossa descrição. E a gente vai estar fazendo esses encontros, né, mensal, sempre sobre algum tema da psicologia junguiana. Isso aí. Muito Até a obrigada. próxima. Beijo.